Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia a todos. Nós, do programa Manhã com Coração de Pai, nos reunimos neste sábado, dia 23 de julho, para ouvirmos e meditarmos a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de Santa Brígida. Rezemos juntos o Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com o ardor sempre crescente. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Evangelho de Mateus, capítulo 13, de versículos de 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhes perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para serem queimados. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos trazer uma reflexão muito interessante ao nosso coração, para que nós possamos ser como trigo, né? Então, o Evangelho, a parábola que o Senhor Jesus vem trazer ao nosso coração é sobre o trigo e sobre o joio. Então, especialmente quando o trigo, quando ele é plantado, Jesus ele fala assim, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Então aqui Jesus está falando propriamente do trigo, da semente do trigo, quando ele é semeado no campo. E geralmente quando o trigo ele é semeado, quando ele vai crescendo, quando ele vai ganhando forma, também no meio do trigo é normal que apareça um joio. Então o joio é meio que tipo uma praga que vai crescendo junto com o trigo, né? Então eles são semelhantes, não tem como no começo você distinguir quem que é quem. Então é necessário com que essa reflexão nós trazemos para a nossa realidade também. Porque assim como o Jesus hoje na parábola ele está nos chamando a ser como o trigo, porque o trigo ele dá frutos e o joio ele só atrapalha o trigo a se desenvolver. Então Jesus no meio da parábola ele vai nos ensinar que alguns empregados foram à procura do dono daquele terreno para que aquele dono pudesse fazer alguma coisa para que não se perdesse os trigos, porque o joio estava crescendo no meio dos trigos.
Então aquele dono daquele campo disse assim: não é bom que a gente arranque os joios agora, porque pode ser que os trigos possam sofrer com essa consequência. Então, meus irmãos, é legal a gente trazer para a nossa realidade, porque na nossa realidade paroquial também, como pessoas que servem a Cristo dentro da igreja, nós somos chamados a ser trigos. Então, que tem um coração. O que é um coração, né, que é como esse trigo, vamos dizer assim? É que tem aquele coração segundo o coração de Deus, que buscam a fazer as coisas para agradar a Deus, que querem que Deus possa transformar a vida deles, não conforme as nossas vontades, mas conforme as vontades de Deus, porque Deus conhece mais a nós mesmos do que nós próprios. Então, o coração de joio é aquele coração que ele semeia discórdia. E é isso que o Senhor Jesus, no meio dessa parábola, ele quer nos ensinar, que a gente tenha um coração como um coração de trigo, né? Que produza frutos, que produza sementeiras, mas não um coração de joio que só causa discórdia e atrapalha com que aquele trigo ou aquela pessoa que está próxima de você atrapalhe ela de crescer espiritualmente ou financeiramente ou qualquer outra forma, mas que nós sejamos como esse trigo, né, que possa produzir frutos. E no final de tudo, esse dono do campo ele diz assim, né, na parábola que Jesus ele está contando, que no final de tudo, na colheita é separado o joio do trigo. Então o joio e o trigo, né, na caminhada, eles vão caminhar junto, né, eles vão caminhar junto. Mas no final, e esse final da parábola que Jesus está dizendo é no final dos tempos, quando Jesus ele voltar, né, então irá separar o joio do trigo, né? Então o trigo, para nós recordarmos, é aquele, trazendo para a nossa realidade, é quando nós temos um coração que quer agradar a Deus, um coração que quer corresponder a Deus. E o coração como um coração de joio, né? Como o joio, é somente aquele que quer atrapalhar, que quer causar discórdia, mas não quer agradar a Deus, mas só quer as coisas conforme a sua vontade, não as vontades de Deus. Então, hoje, Jesus, através dessa meditação, através deste evangelho, tem nos chamado a ter um coração aberto, para que a graça dele possa transformar o nosso coração, para que a gente possa produzir frutos. Assim como o trigo, ele produz a sementeira, que é um fruto, né, dele próprio, e que nós também possamos produzir frutos, assim como Jesus nos pede nessa meditação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia a todos. Desça sobre vós a bênção do Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor.